Essa palavra revelação também sofre muito. Por quê? Porque com o passar do tempo, nós, crentes cristãos, demos algumas ênfases diferentes para esse termo revelação. Provavelmente alguém já te parou em alguma congregação, durante alguma conferência, com uma revelação a seu respeito. A respeito da sua empresa, dos seus negócios. Alguém teve uma revelação a respeito do seu casamento, a respeito dos seus empreendimentos, te parou, te falou sobre aquilo, e aí você vai meio que juntando alguns argumentos a respeito do conceito de revelação. E aqui na Videira nós falamos muito de revelação, mas você nunca viu um culto revelador aqui, né? Alguns irmãos do passado até sofriam, né, bullying. As pessoas chamavam eles de crente fugioca, porque revelava em 1 minuto, ou era revelação em 1 hora. Então, nós nos acostumamos de maneira cultural a chamar de revelação visões, previsões, intuições, pressentimentos, às vezes até arrepios e calafrios. E aí os irmãos têm as suas experiências, eu não as descarto, eu acredito que são reais, mas não é o mesmo contexto que nós pregamos e ensinamos aqui. Amém? Então a palavra Apocalipse, ela significa revelação. Por quê? Porque nós temos que reconhecer uma certa simplicidade, para não falar pobreza, no que diz respeito a colocar nomes nos livros da Bíblia. Então, Gênesis significa princípio. Por quê? Porque ela começa assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Projeto Apocalipse capítulo 1, verso 1. Aí você vai entender um pouco do título do livro, que está escrito assim, Apocalipse 1, 1. Já pode deixar a Bíblia aberta. Ó, como é que começa? Revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, em breve, depois de algum tempo, nos próximos dias, nas próximas horas, vão acontecer. Então, o sentido profético do entendimento continua. Não estou falando que está errado. Só que o que nós chamamos de revelação hoje como igreja? Como homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Revelação é você ir além do entendimento e da concordância da palavra de Deus. Amém? Quando é que você tem revelação? É quando você vê anjos durante o louvor? É quando você vê, por exemplo, lá em Goiânia nós tivemos muitas evidências assim, em que flocos dourados desciam do teto durante ministrações do Espírito Santo de Deus. Era uma loucura. Pessoas arrancavam sapatos, corriam dentro dos auditórios. Era assim um mover muito grande. E às vezes as pessoas intitulavam aquilo como um momento revelador ou de revelação. Às vezes você ouve a pregação, entende a explicação, o exemplo, a analogia e acredita ter tido uma revelação, um entendimento. Por quê? Porque você compreendeu com a mente. Mas o que é especificamente revelação? E por que eu estou pregando esses assuntos, prego todos os domingos, a despeito de trazer revelação para você, meu irmão e minha irmã? Porque revelação é a partir da palavra de Deus, você enxergar as circunstâncias, os resultados e principalmente você mesmo com os olhos de Deus. De qualquer forma, não, com uma forma específica, porque você pode mentalmente fazer isso e escolher ver Jesus em todas as circunstâncias, mas olha, a revelação acontece quando esse entendimento e essa percepção, que é como Deus vê as coisas, vê os resultados, enxerga o cenário, incendeia o seu coração. Aleluia? Antes de sair de férias eu falei de uma frase que me veio, não tem como eu saber, eu sei que é de Deus porque ela me inspira a orar, me inspira a escrever, mas não tem como eu saber se eu ouvi de alguém, para saber se eu estou repetindo ela de alguém, se você já viu em algum lugar, mas o Espírito Santo me soprou algo a respeito do Deus do dia a dia. O Deus do dia a dia. A maioria de nós cristãos conhecemos o Deus da missa de domingo.
domingo dominical, de manhãzinha, domingo à noite. Conhecemos o Deus do culto, o Deus da escola bíblica, o Deus das escrituras. Mas revelação condiciona você viver o Deus do dia a dia. Porque é a partir do texto bíblico que a sua mente assume um tamanho diferente e o seu coração se arde em expectativa, porque agora você está vendo o mundo como Deus vê. Está olhando para o seu marido, está olhando para a sua esposa, está olhando para os seus filhos e os vendo justiça de Deus em Cristo Jesus. Olhando para as circunstâncias e para os resultados e vendo não só aquilo que naturalmente se materializou, mas aquilo que o próprio Deus está enxergando naquelas circunstâncias. A que ponto, pastor? Ao ponto de se encher o seu coração e você ficar assim como quem não consegue ficar calado. Você precisa falar, você precisa mencionar o que está acontecendo, você precisa exortar. Uma das dores que eu tenho na minha caminhada cristã é de ter me tornado, com o passar do tempo, e muito rapidamente, alguém muito chato de se estar próximo. Porque a pessoa vem assim, meio baixo astral, meio para baixo, meio demais, amargurado demais, e eu já devolvo. Para ajudá-lo e para me defender. Chuto para longe. Esse sentimento vitimista, essa percepção que não anela a visão dos vencedores, que não anela a maneira com a qual Deus vê todas as coisas. Eu normalmente respondo, falo de um versículo, mas não enxerga dessa forma. Já experimentou olhar assim, olha desse jeito, e às vezes, é lógico que hoje, com um pouco mais de 18 anos, eu consigo colocar um pouco mais de limites. E eu vejo quando as pessoas não querem assumir uma visão mais otimista, mais positiva das coisas. Então hoje eu costumo parar um pouco antes, mas antes eu ia veementemente até convencer a pessoa. Eu achava até mais apaixonante da minha parte, mais fiel. Eu ia até te convencer que você estava errado, por não acreditar que Deus podia fazer aquilo que para os homens é impossível. Por quê? Porque tinha revelação. Revelação para orar, falando com Deus de maneira simples. Simples. Que oração mais simples do que falar assim: Senhor, está difícil. Papai, me ajuda. E perceber o refrigério instantâneo, imediato. Uma nova perspectiva. Olhar para o mundo. Opa, peraí. Eu lembro que, com muita justiça própria, no meio do vale, cheio de justiça própria, banhando no chuveiro quente, subindo aquela fumaça, embaçando o vidro do box. Eu estava ali assim, chorando onde eu podia. Ninguém vê, que homem não chora, amém? Amém. Poucos amém. A presença de Deus pode. Mas por causa de dor e aflição, não, tão firme. Mas ali no chuveiro eu lembro que eu estava assim, angustiado com alguns apertos, com algumas dificuldades e assim, pensando se as pessoas não conseguiam perceber tamanha falta de consideração e zelo para com aquele promissor pastor que estava dedicando a vida e ninguém estendia a mão e ninguém lhe dava um tostão furado. Eu lembro assim que até de não ter pessoas me convidando para pregar, porque normalmente quando convidam o preletor eles remuneram, dão uma oferta. Eu lembro que assim, dentro de mim eu estava lamentando, eu falava, pai, mas nem um convitezinho para pregar, quem sabe eu ganho pelo menos o da gasolina, as coisas estão tão difíceis. Aí no meio desse alvoroço de sentimentos e sensações, eu lembro que eu tomei uma decisão no chuveiro. Tomei uma decisão e tive um comportamento. Eu comecei a cantar ao Senhor. Eu comecei a declarar que o amor dele estava ganhando forma em mim. Os irmãos já ouviram essa música? Seu amor está ganhando forma. Não era uma música que eu tinha preparado, mas ela começou a surgir, eu comecei a declarar e eu comecei a entender que aquelas aflições, aquelas dores, aquele vale que precedia o topo chamado Santa Helena, era o amor de Deus ganhando forma. Ele não podia passar despercebido. Então ele pediu um cenário. E aí eu cantava: seu amor está ganhando forma em mim, e eu vou
me esvaziar. Nossa, é difícil. Com tantos problemas, uma turbulência de pensamentos, com tantas coisas por fazer, com tantos acordos para fechar, com tanta pendência, com tanta justiça própria dentro de mim. Me esvaziar era muito difícil. Mas foi assim, em lágrimas, chorando, que depois desse banho, enrolado numa toalha, transitando ali nos cômodos da minha casa, enquanto a minha bela esposa cozinhava, que eu vi uma mensagem: preciso de um obreiro que se disponha a ser enviado para uma cidade chamada Santa Helena. Eu volto com muita alegria para Santa Helena, não só por isso, porque eu estou acostumado com milagres. O Marco é porque ele não soube valorizar. Ele tinha que ter avisado os irmãos são aqui do interior, então sabe. Galinha bota na quaresma? Não bota, ela cessa o costume. Ele não falou que foi na quaresma. Ele falou assim: olha, quaresma, o pastor disse que não bota. Eu falei assim: pega o que ela já botou lá e dá para o profeta. Meus meninos precisam de ovo. Aí eu falei: pastor, não tem para nós dois. Eu dá para o profeta. Deixa o seu 100. Mentira, estou inventando. Estou melhorando aqui o testemunho para ter mais poder. E as galinhas botaram na quaresma. Amém? Sou acostumado com o poder de Deus, a vida de Deus, né? Amanhã vai ter um monte de ovo aqui. Os irmãos vão comprar até no supermercado. Ó, pastor, senti da parte de Deus. Trazer um negocinho para o senhor. Vou até separar um espaço ali, talvez nós abrimos uma granja nos próximos 15 dias. Amém? Mas revelação é essa coisa aplicável. É quando a palavra de Deus ganha tamanho espaço, vai tão além da compreensão e da concordância. Os irmãos me entendem? Porque eu não vejo daqui você discordando comigo em pontos que diz respeito à palavra de Deus. Mas na prática, muitas vezes, eu vejo escapando o comportamento. E nós, cristãos, vivendo muito aquém daquilo que nós pregamos, ensinamos, concordamos que é certo. E revelação é justamente quando esse casamento acontece e no meio das aflições ou nos mais altos topos, você consegue se lembrar de dar um glória a Deus bem alto. Amém? 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 Aleluia. Então, olha só, a vontade que eu tenho aqui é de pegar esse entendimento que Deus já concedeu a mim e colocar todo em você. Mas só Deus sabe o tanto que eu tenho aprendido nesses dias com coisas que eu achava já saber. Já lemos esse livro, já fomos ministrados essa matéria, já ministramos esse conteúdo algumas vezes, não sei quantas, e lendo, preparando para você, eu vou sendo transformado. Estava lendo ali agora há pouco e percebendo algumas coisas que precisam ser trabalhadas dentro de mim, no meu ministério, na minha vida, e que, olha, às vezes passa despercebido por causa de um detalhe. Achamos que já sabemos. Porque um dia você ouviu e concordou, falou: é verdade. Porque um dia você falou assim: não, eu estou com o senhor nisso aí, penso da mesma forma, eu entendi o texto, é realmente o que Deus está falando, e pôs isso no freezer espiritual, não trouxe para o coração de maneira aquecida. Olha, todos os domingos nós temos essa imagem aqui. Todo aniversariante que cruza o meu caminho, ouve, nesse novo ciclo, Deus restituirá sobre a sua vida, em muitas vezes, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi esquecido, aquilo que foi arrancado de você, aquilo que você mesmo, por ignorância, não aproveitou, será restituído na sua vida, nesse novo ano. Feliz aniversário! Por quê? Porque eu estou trabalhando para colocar isso dentro de mim. Eu vivo a expectativa da promessa. Crede em Deus e em seus profetas. Essa é as portas mais próximas da prosperidade. O profeta falou, 2025 é ano de restituição. Mas olha, se isso não descer para o seu coração com força suficiente para aquecê-lo de maneira expressiva. Olha, se é ano de restituição, olha, não se conforme com a escassez de nada. Não, restituição. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que
o Senhor nunca restitui na mesma proporção que você perde. Com o Senhor como diz aí as mentes contemporâneas mais novas, né, os treinadores deste século, over deliver. Entrega, você nem sabe o que eu falei aqui, né? Você não fala inglês, né? Entrega-se muito mais, vai além da expectativa. Então, olha só, talvez você perdeu um carro, talvez você perdeu uma oportunidade de emprego, talvez você perdeu alguma quantia em dinheiro. A restituição de Deus vem com força proporcional e suficiente para te surpreender. Olha, eu não estou falando isso aqui para você ir lá no buraco onde você caiu e ficar olhando para ver se alguma coisa acontece, não. Fica preso, não. As quedas e as cicatrizes, não. Deixando para trás as coisas que passaram. Prossigo para o alvo. Se eu estivesse olhando para as possibilidades e oportunidades, certamente estaria em Goiânia. Nada contra. Amo Goiânia. Sou goiano mesmo. Mais do que isso, sou goianiense. Nascido em Goiânia. Ou impronunciável. Amém? Com muita alegria, mas olha, nós precisamos assumir uma perspectiva otimista, positiva. Isso não é motivacional, é espiritual. Por quê? Porque precisa ser feito a partir do conhecimento daquele que sabe de todas as coisas. Então ele falou que sobre ele se recaíram as enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, olha, eu não aceito que ninguém, nem nenhum resultado me atormente por mais que 30 minutos. Então aconteceu algo com os meus filhos, com os meus discípulos, com qualquer coisa na face da terra, e começa a mexer com as minhas emoções. Eu começo a ficar um pouco mais agitado. Isso não poderia estar acontecendo, preciso corrigir. E aí eu já avalio logo, olha, se eu não resolver agora, há uma possibilidade de você ir comprimindo pressão, comprimindo, e depois explodir, o estrago ser maior. Então vamos ser pontual. Resolvo na hora. Traga aqui para o Espírito e deixa fluir na proporção e na medida que precisa. Pastor, mas aí não tem o perigo sim de exagerar um pouquinho não na medida? Você já foi corrigir seu filho assim e a disciplina, a correção foi um pouquinho a mais, acima do que precisava, de repente você olhou que as pernas dele ficou assim um pouco mais moldada, diferente. Não, né? Você não bate nos seus, né? Só o pastor que bate neles. Aí isso acontece, tem essas possibilidades, mas olha, o Senhor nos chama para compreender, assimilar circunstâncias, julgá-las e discerni-las, segundo o Espírito Santo de Deus, a ponto de, com revelação, você colocar em prática aquilo que o Senhor tem planejado para você. Amém? Gastando tempo para falar para você a importância de você receber no seu espírito com revelação. Não adianta só concordar comigo. Aquele pastor lá, novinho, né? Porque muitas vezes é assim que eu era chamado, pelo menos, né? Agora diminuiu. Tem que concordar. Esses dias arriscaram a minha idade. Ele falaram 37, eu fiquei até desapontado. Eu falei, mas 37? Antigamente me davam 29, 30, 28. 37 está muito próximo da realidade. Parece que eu estou assim me despedindo dessa aparência, né? Mas olha só, deixe que o Espírito Santo de Deus conduza a mensagem até o seu coração, a ponto de você ficar inflamado, com a certeza de que os fatos irão se render às promessas, que aquilo que Deus falou vai sobrepor o que os seus olhos estão vendo. Você olha para o seu cônjuge, não vê mudança. Você olha para a situação financeira, você olha para os seus negócios e diante dos seus olhos não tem saída. Você está no vale. Então, descansa. Se eu passar pelo vale, acharei conforto. Aonde? Quando a revelação vem, o versículo explode, faz te lembrar, 2025 não é ano de perdas. Então você não vai perder. Nem fios de cabelo da sua cabeça vão cair. Tem muito calvo dizendo amém, amém? E tem que falar mesmo, tem que repreender esse espírito maligno. Não estou olhando para ninguém, estou olhando aqui, para essa luz aqui, aleluia, amém?
Então, estamos pregando a mensagem que o Cristo glorificado entrega para a igreja. E eu não sei se você percebeu, vou falar mais uma coisa para você, para te motivar, amém? Essas coisas te encorajam? Sim? Dá mais prazer em ouvir? Então tá, então eu vou continuar. Quando eu estou nas nossas reuniões de supervisão, às vezes você está nos visitando, nem sabe o que é isso, mas olha só, nós somos uma rede de igrejas, para ficar mais claro. E nós nos reunimos com o supervisor, que é o pastor Sérgio Aquino, de Rio Verde. Então, todas as cidades ao redor de Rio Verde que têm videira são supervisionadas por Rio Verde. Aí nós temos um pastor sênior, vamos dizer assim, em Rio Verde, que nos treina, exorta, que fala no meu casamento, que dá palpite na maneira com a qual eu trabalho com o dinheiro, como que os meus filhos andam, como que eu ando, o que eu ando falando. Então, todas essas coisas são pastoreadas, amém? Então, eu não estou aqui me aventurando, não. Eu estou aqui sendo supervisionado por um trabalho sério que é a obra de Deus. E é muito legal, porque tem uma coisa que não me custa nada, que é prestar atenção na conversa dos outros. Durante muitos anos, isso foi muito ruim para mim. Minha bela mãe está aqui, tão jovem quanto eu, de aparência. E muitas vezes ela me exortou porque às vezes as pessoas estavam conversando e eu ficava assim, ó, olhando, ela dava um puxão assim para parar de olhar. Tá olhando o quê? É feio ficar encarando as pessoas quando conversa. Talvez você, quando criança, também teve isso. Só que, o que acontece? Nunca dei ouvidos. Nunca parei. Mudei a forma, porque depois de velho fica muito feio você ser bisbilhoteiro, não é? Entrão. Eu lembro que uma época o povo chamava assim, o pescoço. E eu era assim, completamente estigmatizado, porque meu pescoço, ele cresceu muito mais rápido que o resto do corpo. Então eu tinha uma ponta assim, que parecia uma galinha que queria sair do meio do meu pescoço, um pescoço assim de 3/4, eu acho. E aquela ponta, então assim, eu não queria ser chamado de pescoço, então eu disfarçava. Mas é tão interessante que isso que era problema, que precisava ser exortado e corrigido, e está certo, é isso que tem que fazer mesmo, porque é muito feio, né? Você fazer assim. Hoje é um refrigério. Nós sentamos na mesa da supervisão e o pastor Sérgio conversa com todos os pastores, Quirinópolis, Mineiros, Montevideo, os de Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Maurilândia, todas que têm videira, ele conversa. E aí cada um tem um caso. Alguns são elogiados, outros são corrigidos, alguns exortados, e às vezes até um pouquinho de disciplina acontece. E sabe como é que eu fico? Olhando a conversa dos outros. Fico lá assim olhando, e aí eu falo, olha, isso aqui lá em casa está quase acontecendo, vou cuidar logo, antes que chegue em mim. Por quê? Porque com revelação eu entendi que era um cuidar de Deus. Eu sei que há muitos apelos lá fora para você ir cuidar da sua vida, né? Vai cuidar da sua vida. Eu não estou dizendo o contrário completamente, mas olha, às vezes tem um cenário ou um arranjo de acontecimentos ao seu derredor se fazendo escola para você, faculdade, mentoria. Por quê? Porque aprender com as experiências é bom? Sim, é muito bom. As experiências são profundas, só que olha, algumas experiências deixam cicatrizes muito profundas. E aí, equivalente ao aprendizado, você também traz uma ferida muito grande. Eu conheço, por exemplo, homens e mulheres que tiveram relacionamentos e se machucaram tanto, mas conseguiram superar, entrar num novo relacionamento. Superação. Perderam o medo, foram traídos, foram agredidos, mas olha, se levantaram, deixaram para trás e seguiram em frente, se casaram. Ótimo. Pôs a lição que aprendeu em prática, superou, foi para o próximo nível. Next level. Upside down, né, jovens? Foi para o próximo nível, mas olha só, está cheio de problema lá. Por quê? Porque você não se livra de memórias afetivas, emocionais, instintivas, da noite para o dia. Então, olha, não estou desprezando o aprendizado através das experiências, estou só tentando abrir o leque para você aprender com as histórias de quem está próximo de você. Nós estamos falando aqui de 7 igrejas. Algumas são exortadas, algumas são elogiadas,
Algumas são chamadas de vencedoras, outras são repreendidas para um ajuste. E às vezes não tem nada a ver com isso. Passa diante dos seus olhos, não é? E daí? O que muda? Muda nada. Por quê? Porque eu e você, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para que esse contexto vá de encontro com a sua realidade. Você se veja igreja gloriosa do Senhor. E saiba que as exortações são alertas, conselhos. É o próprio Deus te antecipando possibilidades. Ah, pastor, então o senhor está dando indireta? Tomara que não. Tomara que eu esteja dando diretas. Porque em todo culto que eu participo, em toda conferência, eu saio com a mesma expectativa. Parece que esse trem foi feito para mim. Será que o Senhor reuniria 70, 80 pessoas aqui para mandar uma mensagem só para mim? Eu gosto de fazer isso. Já aconteceu com mais. Conferências com 700, 800, 7.000 pessoas. Eu olhar para um lado, olhar para o outro. Será que tem mais alguém precisando tanto quanto eu de ouvir isso? Por quê? Porque a mensagem vem de encontro. Parece que a lacuna era perfeita para aquilo que está sendo dito, e o Espírito Santo vem encaixando, modelando e coloca dentro do coração. E de repente eu saio reposicionado. Para falar assim bonito, igual os coachings, uma nova versão. 2.0. Amém? Turbinado. E não é motivação não, por quê? Porque olha, nós já viramos o ano há alguns meses, e eu continuo crendo em restituição. Restituição. Temos 10 anos de videira Santa Helena, no mínimo. Assim como eu sou bom de bairros, eu sou bom de contar o tempo também. Que às vezes eu erro, você já entende. Contei os bairros aqui tudo errado, os irmãos depois ficam me corrigindo. Então, às vezes o tempo também está errado. Mas olha, muitas coisas se perderam em 10 anos. Muitas coisas foram esquecidas, outras foram desprezadas. Alguns nos abandonaram. É fácil você andar aqui pela cidade e saber de alguém que já esteve aqui entre nós, não está mais. Mas 2025 é o ano da restituição. Aí quando eu encontro alguém que veio lá atrás e agora está se simpatizando para visitar, eu falo, glória a Deus, porque 2025 é ano de restituição. Você veio no tempo certo. Você saiu lá atrás, eu não sei porquê, não tem nada a ver com isso, eu cheguei agora, mas eu cheguei para fazer parte do tempo da restituição no seu casamento, na sua vida, nos seus negócios, amém? E aí eu vou recebendo restituição. Nem foi eu que plantei, não foi eu que comecei, até 2 anos atrás nem se cogitava, olha, sinceramente, eu conhecia Santa Helena do Campeonato Goiano, Santa Helena Futebol Clube. E durante muitos anos o Santa Helena sumiu do cenário do futebol goiano. Então eu esqueci que existia. Até naquele bendito dia que o pastor Naor mandou uma mensagem falando assim, eu preciso. O que é isso? Eis-me aqui. Sua necessidade é a minha oportunidade. E eis-me aqui com a minha família. Pastor, feliz em falar com você. Por quê? Fruto de revelação. O fruto é doce. Eu trabalho muito. Tenho muitas chateações. Quem está mais próximo já me viu bravo, né? Talvez a maioria não, porque eu fico bravo tão pouquinho. Mas é normal, eu fico nervoso. Então eu não estou aqui fingindo ser algo, ou floreando uma realidade inexistente, não. Tem dificuldades, tem turbulências, tem ventos contrários. Mas olha, no fringir dos ovos, que eu ganhei até na quarentena, eu sempre saio abençoado, sempre saio favorecido, amém? Então, olha só, compartilhamos quantas igrejas até aqui de Apocalipse? Quantas? Eu compartilhei uma, saí, aí depois depois o Mateus veio, compartilhou mais 3, certo? Sim, e depois o Paulo compartilhou mais 3, então foram? Vocês não vieram no culto, porque faltou uma, são 7 no total, então essa conta aqui está errada. Então não foram 7, compartilharam 6, terminaram semana passada com Filadélfia. Sobrou só Laodiceia para me falar. Eu acho pouco, mas vou fazer bom uso do tempo
para falar com você a respeito dela, amém? Durante muito tempo, né, minha esposa, ela teve o favor de Deus de poder pregar para mim. Então nós começamos um relacionamento e deu errado, é lógico, porque ela era cristã e eu não, e acabou que ela pregou para mim aceitar Jesus. Então, eu novo convertido, mas com muita disposição para falar, falava muita besteira, e eu lembro que até assim uns 3, 4 anos depois da minha conversão, eu falava Laudicélia. E ela não sabia onde ela colocava assim o rosto belo. Laudicélia é Laodiceia. Eu não sei de onde eu tirava isso, eu falava sempre, falava Laudicélia. E ela depois, nós entrávamos no carro e corrigia, não é Laodicélia, é Laodiceia. Sempre com muito amor, amém? Você vê, olha só, 3 anos para ler o negócio direito, está escrito aí na sua Bíblia. Né? Então, olha, o Senhor está semeando todos os domingos um alimento no nosso coração, colocando o potencial de uma promessa no nosso coração todos os domingos. Mas olha, há uma grande possibilidade de acontecer como aconteceu comigo. Anos se passarem e as coisas se fazerem indiferentes, passarem desapercebidas aos nossos olhos por um pouquinho de falta de atenção. Eu lembro que em algum momento eu falei assim, coitado, já tem tanta coisa que eu dou rata na frente dela, e até hoje eu sou rateiro. Agora meu filho falou assim, eu posso pôr o óculos de mergulho agora? E eu achei o máximo, né? Eu falei, o que ele está pensando, será? Que ele vai vir para o culto e pôr um óculos de mergulho? Eu achei sensacional. Muito a minha cara, né? Eu falei assim, para quê? Ele falou assim, porque eu quero. Eu falei, entendi. Você vai mergulhar nos rios do Espírito? Ele falou, é isso. Eu falei, então vai lá pegar. Ele não encontrou muito apoio, nem na avó, nem na mãe, não pegou. Por mim, teria ido pegar. Dava a chave. Volta lá com esse óculos aqui, vamos ver como é que vai ser esse menino de óculos de mergulho aqui no meio dessa congregação. Então, algumas disposições para pagar o preço, algumas disposições para ter a experiência, amém? Amém? Então, olha, essas igrejas, elas são apresentadas aqui entre o capítulo 2 de Apocalipse e o final do capítulo 3, e elas são historicamente apontadas para a nossa realidade hoje. Então, se você olha lá, a primeira igreja a ser ensinada aqui, no livro está escrito, é Éfeso, a igreja de Éfeso. Historicamente, ela aponta para a igreja do primeiro século. Então, o primeiro século é do ano 0, depois de Cristo, até o ano 99. Amém? Então, quem que viveu igreja nesse período além de Cristo? Os apóstolos. Então, qual que era o contexto da igreja de Éfeso? A igreja apostólica. A explosão de Atos, os milagres dos discípulos de Jesus, o envio deles. Pedro passando e a sombra curando, e todas essas coisas. Qual que é a exortação que essa igreja tem? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Foi a primeira mensagem que nós mencionamos aqui. Então, olha só, um recado para você, igreja. Você pode ter andado com Jesus, fazer aquilo que Jesus faz, assim como Pedro, Tiago, João fizeram. Mas olha, cuide para não abandonar o seu primeiro amor. Exortação para ela. Qual igreja? A igreja dos apóstolos. Por quê? Você acha difícil um cara pregar e tanta gente converter, a sombra dele curar, e ele ainda ter que se render ao que Cristo tinha feito no passado? Você acha difícil? Não é difícil não. Olha para você. Antes você precisava de oportunidade para trabalhar, mas hoje você se desenrola, não depende de mais ninguém. É assim, por quê? Porque quando nós temos algo por resolvido, nós não olhamos mais para trás. E às vezes não olhando nem mais para o lado. Às vezes não olhamos nem mais assim para baixo, andamos assim. Nariz empinado, arrogância. E aí, qual que é o primeiro amor? É o amor que os conquistou. Então, o que ele está falando para a igreja de Éfeso aqui, no primeiro século? Olha, viva todas essas coisas, desfrute desse crescimento, mas não se esqueça que lá na cruz, a graça e a justiça se encontraram em favor de vós. Não deixe esfriar,
Muitas pessoas vão aparecer no meio de vocês. Muitas igrejas vão abrir, né? Muitos homens grandes vão se converter, assim como o apóstolo Paulo. Entre vocês vão ter muita coisa diante dos seus olhos. Mas cuidem para não se embriagar. Cuidem para continuar olhando para o dia em que o nosso Redentor entregou a vida por amor a nós, lá na cruz, primeiro século. Aí em seguida, a igreja de Esmirna. Então, a primeira igreja aponta historicamente para a igreja dos apóstolos, primeiro século, e Esmirna é uma igreja que não tem repreensão. Se você olhar a carta que o anjo escreve, e João deixa para nós em Apocalipse, não tem nenhuma exortação nela, mas é uma igreja que historicamente está situada entre o segundo e o terceiro século. Então, olha só, é entre o ano 100 e um dia até o ano 400. Se a minha matemática não estiver falhando. Então, é um período em que, depois do ano 70, onde há uma... não sei a palavra certa, porque só vem o que aconteceu. O ano 70 acontece um evento histórico, a diáspora, onde os cristãos são esparramados sobre a terra a título deles sumirem. Então, o ano 70, ou seja, segunda metade do primeiro século. Então, daí em diante, os imperadores que sobem ali entre o ano 64 e até o ano 100 são muito perversos. A história conta que, certa vez, Nero, que assumiu o poder do império, muito novo, ele pôs fogo em Roma. E olha só, a história atesta que a casa dos cristãos não foram incendiadas. O que Nero faz em seguida? Ele fala assim, olha, foram eles que colocaram fogo. Olha para as coisas deles, não queimaram. Olha para as casas deles, não pegaram fogo. E aí ele passa, ali no primeiro século, a usar o cristão como luz para aquela terra. Então tinha postes na cidade, ele pegava o cristão. Você tem uma história com Jesus? Sim, eu tenho. Glória a Deus. Pegava você, amarrava na ponta do poste e tacava fogo para iluminar a cidade. Luz para a cidade de Roma. Tamanha era a perversidade da perseguição. Então, olha, essa igreja que surge no segundo século é uma igreja muito perseguida. Se você olhar a história dos apóstolos, todos, exceto João, foram martirizados. Morreram de maneira assim drástica, crucificados, decapitados, dilacerados por feras. E aí, essa igreja do segundo século e do terceiro século é a igreja dos cristãos que viveram esse avivamento, ouvido da boca dos apóstolos, repassaram essa mensagem, cresceu naquele lugar e agora era instrumento de festa dentro das arenas do Coliseu. Entregues a leões. Há historiadores que falam que os leões não aguentavam mais comer carne humana, rejeitavam, e os cristãos eram açoitados a provocar os leões para que os leões os devorassem. Os leões estavam sem apetite. Era tanto cristão ali sendo entregue que eles nem queriam comer mais. Então eles eram açoitados, instigados a provocar os leões para que os leões tomassem uma contrapartida. Então essa igreja, ela não tem nenhuma exortação, mas também não tem elogio, porque elogiar o quê? O ápice das obras dessa igreja é o fim da vida deles sendo martirizado, comido por bestas feras, arrancados pelo meio, decapitados, crucificados, até de cabeça para baixo. Então, olha, ela passa diante dos nossos olhos, historicamente, de uma maneira muito rápida. Muito rápida. Então, você não tem muito ali que talvez aprender, porque em algum momento te requeriram a vida para pregar o evangelho? Tem alguma, no seu histórico cristão evangélico, em algum momento você se sentiu tão perdedor quanto esses que perderam a própria vida, sendo devorados por leões, decapitados pelos romanos? Acredito que não. Então, às vezes, essa fica um pouco distante, mas não perde a sua importância, porque ela abre no século IV as portas para essa igreja que nós ministramos aqui, que é Pérgamo. E aí ela marca um tempo, porque as igrejas que são apresentadas aqui em Apocalipse, elas são apresentadas em dois grupos. O primeiro grupo é essas três que vai até Pérgamo. E, por último, essas últimas três ministradas durante as minhas férias, e Laodiceia, a última que eu vou ministrar hoje. E olha, Pérgamo é a igreja do quarto século.
onde um imperador chamado Constantino se diz convertido, teve uma experiência com Jesus e traz agora a religião cristã para dentro do Império Romano. E aquilo que era até então chamado de católico, porque o termo católico significa universal, então tinha uma igreja universal à margem das circunvizinhanças de Roma, só que agora ela vem para dentro de Roma e se torna católica, apostólica, romana. Não tem como ser universal e ser romana. Mas é isso que acontece. E aí há uma fusão entre o cristianismo e o mundo. A política entra. Os anseios de Roma, a democracia de Roma passa para dentro do cristianismo. E isso abre as portas para o segundo grupo de igrejas, que são as 4 últimas: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 4 igrejas seguintes são igrejas proféticas. Então é muito comum, além de você entender algumas exortações como sendo exortação para você, no seu ministério, na sua vida, na sua comunhão com Cristo, você também identificar algumas congregações e denominações a partir do que está sendo dito aqui. Por quê? Porque essas igrejas são proféticas e apontam para o que acontece depois do século IV. Então, quando você olha aqui para Tiatira, ela é a igreja que recebe esse sistema corrompido, misturado de Pérgamo. Então, ela sai de Pérgamo, Tiatira. E olha que interessante. Tiatira dá à luz a Sardes, Sardes dá à luz a Filadélfia. Então, olha só, entre o século IV e o século XV, nós temos um período que a história chama de Idade Média. Está ficando muito chato? Estava tão inspirativo, né? Depois vira muita história. Mas entre o século IV e o século XV, 1000 anos, a história chama de Idade Média. A igreja intitula como período de trevas, por causa dessa mistura. E quais eram as trevas? A igreja católica, apostólica romana, intitulou pessoas, ou seja, nasce o clericalismo. Algumas pessoas foram estabelecidas para falar nas congregações, nas igrejas. E o leigo não tinha direito à fala. Ele tinha que ficar calado no banco. Então, aqueles que tinham um sangue azul clerical, eles tinham direito à palavra, eles podiam ensinar as Escrituras, tinham acesso à palavra de Deus, e o restante da congregação ouvia. Então, durante 1000 anos, é isso que acontece com a igreja. Ela é completamente paralisada, porque ela não pode falar da mensagem do Evangelho. Eu não sei se você sabe, mas a nossa visão o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro, onde cada crente é um sacerdote, onde cada crente é alguém levantado na terra para falar. Ah, então não é só o pastor que ensina? Não, não é só o pastor que ensina. O pastor incendeia lá na frente para tentar motivar uma meia dúzia que possa repetir o que ele está falando, mas a vontade dele é que toda a igreja fale. Essa é a nossa visão, esse é o nosso encargo, essa é a nossa construção. Por quê? Porque nós estamos exatamente reparando o que foi perdido nesse período. Chamamos de trevas porque colocou-se uma mordaça na igreja e os irmãos pararam de falar. Certamente você já ouviu ditados do tipo: religião não se discute. Sim ou não? Sim. Por quê? Um tabu. Aí, em não se discutir, você também não prega. Você não fala que pecado é pecado. Você não fala: olha, isso não agrada o coração de Deus. Por quê? Porque religião não se discute. Se eu falar, vai ser um constrangimento, vai ser um problema aqui dentro de casa, né? Cala a boquinha. Faz de conta que está tudo certo. Essa igreja de Sardes, que nasce dentro de Tiatira, dentro desse período de trevas, ela aponta justamente para o século XV, entre o século XV e o século XVIII e XIX, que vai dar à luz a Filadélfia. E olha só, nesse período acontece uma coisa chamada revolução. Perdão, não é sobre isso que eu quero falar, não. Mas é um ímpeto, né, de mostrar aquilo que você aprendeu, sabe? Não é revolução. Reforma protestante. Então, a igreja de Sardes, profeticamente, aponta para esse período, onde alguns pré-reformadores, nesse período de trevas, cerceado de falar, vendo a corrupção do papado, a igreja católica vendendo indulgências. Funcionava assim, ó. A igreja católica estabelecia uma barraca numa província, e lá se vendiam lascas da cruz de Cristo, muitas lascas. A cabeça de São João Batista,
os pregos da crucificação, entre outras coisas. E tinham preços. E os preços reproduziam na vida daqueles que pagavam o preço a absolvição de pecados. Se você comprasse ali algo muito baratinho, você salvava o próximo ano. Mas se você comprasse uma indulgência um pouco maior, com um pouco mais de valor, você e a sua casa inteira adquiriam um espaço no paraíso. Essa era a política do papado, e essa era a escuridão que a igreja vivia. Mas de repente, mentira, não é de repente, mas depois de um certo período de perseguições, com alguns pré-reformadores, John Wycliffe e outros homens, John Huss, depois de um período de perseguições, um homem chamado Martinho Lutero tem uma experiência e decide escrevê-la, e faz 95 teses, defendendo a realidade da justificação por meio da fé. Sabe o que acontece aqui com essa igreja? Martinho Lutero, ele era um homem acadêmico, ele dava aulas, ele tinha formação acadêmica, ele era de um centro acadêmico, de dentro das faculdades. Então, essa explosão se torna referência para muitas pessoas no mundo inteiro. E olha só, abre as portas para o renascimento e o novo fervor dentro da igreja. Mas olha, também aprisiona a igreja num contexto muito teórico. Então é uma igreja que tem muito conhecimento, muito pela palavra, muito pelo contexto histórico, alegórico da vida dos discípulos e da vida dos personagens bíblicos, mas que com o passar dos anos, nesses 2 séculos, entre o século XV, III, e o século XVIII, vai esfriando um coração. Então, são igrejas que trazem para nós, no final da sua realidade, John Wesley e muitos outros homens de Deus que eu não consigo lembrar o nome aqui agora, mas promove um renascimento de homens com coração aquecido, porque embora eles tivessem a realidade da justificação pela fé, eles não estavam vivendo, ficavam por conta de defender aquela realidade, defendendo doutrina o tempo todo. E aí surge, nos séculos XVIII e XIX, Filadélfia, que é a igreja do amor fraternal. Onde ela nasce? Ela nasce no berço da doutrina, do conhecimento, no meio de um clamor, de um aquecimento, e aí você vê uma explosão pentecostal. Esses homens deste século, que dá origem para essa igreja, eles vêm com um apelo muito mais profundo no que diz respeito ao amor de Deus, porque é um amor fraternal. É como a igreja deve se desenvolver e se desenrolar. Então, é aqui que entra, a partir do conhecimento da palavra de Deus e do que a igreja de Sardes viveu, a realidade de que o amor é um dom soberano e supremo sobre todas as coisas. E mais importante que a doutrina de como se batiza, como se casa e como se enxerga o segundo casamento, o novo casamento, com que idade deve se batizar uma criança, o que vocês se posicionam ou como falam a respeito de tatuagem, piercing, bebida alcoólica. Então, todas essas doutrinas em Filadélfia começam a ceder espaço para as diferenças. Por quê? Por causa do amor fraternal com a qual Jesus mesmo, essa igreja que vocês viram aqui semana passada, é a igreja que não sofre nenhuma repreensão e ainda é elogiada. Filadélfia, o amor para com o próximo, a proximidade. E olha só que interessante, é ela quem dá à luz a igreja que nós consideramos ser a igreja dos últimos dias, Laodiceia, que é essa última aqui que nós temos. Amém? Vamos ver o que o Espírito diz a Laodiceia? Apocalipse capítulo 3, verso 14, se você tiver com a sua Bíblia. Em 10 minutos, no nome de Jesus, nós vamos falar sobre isso tudo, amém? Verso 14, ao anjo da igreja em Laodiceia ele escreve estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Verso 17, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo,
para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Olha como que começa quente a voz do anjo para a igreja de Laodiceia. Começa principalmente exortando a mornidão. Qual mornidão? A mornidão que provém do contexto dessa igreja. Essa igreja aqui, ela é a igreja que assiste os moveres, que vem de posse do que aconteceu com o histórico passado, as perseguições, os picos de crescimento e tudo que aconteceu, e aí ela vem com uma postura, com disposição para abraçar toda e qualquer doutrina. Então, olha só, quando você pega a tradução da palavra Laodiceia, diz assim, Laos vem de laicos, que significa povo comum. Diceia significa costume, opinião, conselho. Então, olha só, para você ter um significado da palavra completo, essa era a igreja democrática. Essa era a igreja que se preocupava em trazer um certo equilíbrio para os relacionamentos. Por quê? Porque ela segue relativizando as visões. Ela segue tentando agradar a todos, e esse é o perigo. A exortação começa para essa igreja nisso. O Senhor apelando, porque Ele diz, olha, eu estou a ponto de vomitar-te da boca, porque você não é nem quente e nem frio. Quem dera que você fosse ou quente ou frio, mas porque és morno, você me dá nojo. De quem que Deus tem nojo? Ele tem nojo da igreja politicamente correta, que se posiciona com discurso e com comportamento para agradar a gregos e troianos, para satisfazer os interesses de acordo com os próprios interesses. Olha, se você olhar naturalmente, o morno, ele é um ponto de equilíbrio entre dois extremos. Quais? Quente e frio. Ele não é nem lá nem cá, ele é sem cor. Ele não é nem preto nem branco, ele fica no meio do caminho. A mornidão aqui não é só uma questão natural de posicionamento geográfico, até porque se você olhar a posição geográfica dessa igreja no tempo e na história, você vai perceber que tinha ali um contexto sim para eles entenderem isso. Mas olha, ele está falando de uma conduta, de um parecer do coração de um crente, de uma posição dos irmãos, que normalmente avaliavam os casos não pelo crivo da palavra de Deus, mas segundo as conveniências. Não sei quais. Talvez o valor do dízimo, a posição social que determinado membro ocupa dentro da congregação. Era isso que fazia com que você tomasse uma decisão. Olha, já tivemos diversas situações constrangedoras. Muitas. Vou citar uma assim, bem simples. De uma família que saiu da igreja, em algum momento, em alguma década, não foi em Santa Helena, porque fizeram uma apresentação e ao invés de colocar a filhinha querida da família para ser ali o personagem principal, colocaram outra. E aí os pais foram falar com o responsável. O responsável ficou com medo porque aquela família tinha algum tipo de expressão no lugar. E ele recorreu para quem? Para a esposa do pastor. E a esposa do pastor, sábia, não é a minha, mas também era sábia, recorreu ao pastor. E aí, fim da história. Porque não fizeram do jeito, se acharam importante ao ponto de sair da congregação. Romperam uma aliança de edificação, uma forma de estruturação que talvez tivesse anos por causa de o que eu tomo a liberdade de chamar de capricho. Será que os nossos filhos são tão assim, eleitos e superestimados? Olha, eu olho para os meus filhos, amo-os de uma maneira que eu nem consigo compreender. Eu acho as pessoas mais belas da terra, tranquilamente. Mas olha, no fundo, eu sei, tem outros mais espertos, mais bonitos, mais rápidos, mais corajosos. Da mesma forma que eu vejo e escolho ficar com as habilidades dos meus filhos, os talentos deles, eu também assisto todos os dias às suas fraquezas. Às vezes os vejo covardes, moles demais,
entre outras coisas, mas escolho os ver da melhor forma, mas não sou guiado pela ilusão. Não são todas essas coisas. Então, no máximo, eu garanto que aqui dentro de casa, vocês são top, popstar. Aqui vocês podem. Lá fora não te dão voz, não tem problema. Se você continuar andando perto do papai, aqui você vai ter tudo que você precisa. Por quê? Porque amanhã eu vou enviá-los para o mundo. E vai acontecer coisas assim, serão descartados, ignorados, passarão por vexames. E aí, queira Deus que uma voz vinda dos céus, lembre-os, se eu continuar perto do papai, as portas vão se abrir. Eu não posso sair de perto do papai. E agora, talvez eu nem estarei mais aqui para eles recorrerem. Mas deixamos uma experiência. Perto do meu pai as coisas eram diferentes. Perto do meu pai, perto do meu pai. E um dia nós pregamos, Deus é pai, Deus é pai, Deus é pai. E um dia, revelação, a ficha cai. E os nossos filhos aprendem. Eles não precisam dos homens. Amém? Mas é assim. Então, o politicamente correto é abominável ao Senhor, a ponto do Senhor falar, olha, vou vomitar você da minha boca, tenho nojo do seu comportamento. Por quê? Porque não dá para agradar a todos. Vai ter exageros, vai ter destemperos, erros, desilusões, e é normal, amém? Aleluia. Seguimos. Então a principal característica de Laodiceia é a mornidão. O segundo aspecto de Laodiceia é que ela se acha rica e abastada. Isso não se refere à riqueza material. Ainda que essa igreja seja rica materialmente, mas sem riqueza espiritual. Em algum dos nossos cultos aqui, eu disse algo. Eu falei assim, olha, tão importante quanto aquilo que você faz é a fonte que te motiva. É com que tipo de coração você faz essas coisas. Então, olha, essa aqui das 7 igrejas, talvez seja a igreja mais bem estruturada. E eu digo financeiramente. Ela tinha condições de fazer grandes conferências e trazer grandes pregadores para contextualizar ao nosso tempo. Tinha força financeira. Então, olha, ela se via rica, satisfeita. Mas o Senhor a chama de pobre, miserável, nua. Por quê? Por quê? Tendo dinheiro, foi chamada de miserável, pobre, sem nada, por causa da fonte com a qual as riquezas estavam sendo acumuladas. Tinham materiais e posses na terra, mas os bancos dos tesouros nos céus certamente estavam vazios, amém? Então olha só, ela se enxergava assim, como quem não precisava. Já viu a postura? Quando às vezes você vai ensinar algo para alguém, e é muito fácil de você perceber que a pessoa não precisa do seu ensino. Mas o pastor Luiz, certa vez, nos contou uma história. Ele disse que um homem trabalhava de salva-vidas em um clube e tinha uma piscina que era muito funda mesmo. E de repente sai uma senhorinha que estava hospedada lá no clube, no hotel, não sei, e ela vem, tira o roupãozinho dela, bem velhinha mesmo, com dificuldade até para andar, e entra na piscina mais funda. E o salva-vidas se preocupa, ela vai morrer. Alguém precisava ter avisado para ela, não viu as placas, entrou, vai morrer. Vai dar lá uma cãibra muito velha, vai morrer afogada. E ele, vai atrás dela. Dentro da piscina, ela sem entender o que estava acontecendo, o que você acha que ela fez? Ela tentou se defender do Salvador. Ela começou ali a lutar com ele e ele desiste. Fala assim, vou ter que deixar ela afogar e depois carregar o corpo para fora e tentar reanimar. Quando ele larga, para surpresa dele, a senhorinha nada como um peixe. Muito bem. E sai. Tchau, 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 tchau. E ele sobe para encontrar com ela na borda da piscina. E ela fala assim para ele, você está louco? Está tentando me matar? Com toda prudência, com todo zelo. Ele estava fazendo algo errado? Não. As evidências eram claras, era perigoso para ela, pela idade, pela profundidade do lugar. Mas ela se via suficiente, satisfeita, ela não precisava. Ela desprezou a ajuda porque não precisava. Então, se via rica e abastada. Mas olha, quantos quarentões, cinquentões, sessentões se aventuraram da mesma forma e se deram mal? Não consideraram, se viram de uma forma, ignoraram sem temor nenhum, se lançaram em circunstâncias e experiências e depois custaram-lhe a vida, por falta de prudência. Essa igreja, ela se via abastada, suficiente, rica,
Se você olhar o contexto histórico e a localização geográfica dessa igreja em Sardes, você vai ver que ela está no meio de um polo comercial. E é engraçado que a área têxtil mais pomposa das regiões que envolviam aqui as circunferências aqui de Roma, aquela ali era como se fosse a Jaraguá do lugar. Era onde as roupas chegavam para sair. E olha o que Deus fala para ela. Olha, você está pelada. Já imaginou falar para Jaraguá é a cidade aqui, não é? Do tecido? Não é? É onde tem roupa, o povo vai buscar. Aí você fala para Jaraguá assim, sabe qual que é o seu problema? É porque você está nua. As caixas e os depósitos estão cheios de calças, camisas, vestidos, não sei mais o que. Mas olha, seu problema é que você está completamente pelado. Pelado, sem roupa. Então ele fala da mornidão e ele faz uma exortação para ela a respeito da visão rica e abastada que ela carregava de si. E por último, ela fala das vestes, do andado nu. Está andando nua. Uma falta de percepção. Uma das piores coisas que eu e você podemos sofrer na nossa caminhada cristã é essa falta de discernimento. Às vezes, eu sou surpreendido em algumas coisas que estão assim na frente, na ponta assim, a um palmo do meu nariz eu não consigo enxergar. Aí de repente vem alguém e fala para mim, então, pastor, o senhor não viu isso aqui não? Eu falo, eu não. Mas é assim, o senhor não viu que está assado? Eu falei, nossa, nunca percebi. Aí me bate o quê? Um constrangimento. Como que eu não tive sensibilidade para perceber? Como que eu não enxerguei isso antes? Por quê? Uma percepção completamente distorcida de si. Então ela se via bem nutrida, bem vestida, bem guardada. Mas qual que era a realidade? Você não tem roupa suficiente. Você não está vestida adequadamente para a ocasião e para a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Vamos correr, os irmãos? Não, mais 5 minutos? Dão? 5 minutos? Quantos me dão 5 minutos? Aleluia. Alguém soma aí. Vê se dá pelo menos meia hora. Então, olha só. Ele faz as exortações e agora ele faz as recomendações. Primeira recomendação. Aconselho-te que de mim compres ouro. Ouro. Era um polo comercial. O problema da igreja não era financeiro, mas ele fala assim, olha, vocês precisam comprar ouro. O ouro na Bíblia aponta para a glória de Deus. No contexto da igreja fala de unção. Olha, é tão interessante que a exortação a respeito da nudez e a orientação para comprar ouro se casam. Porque quando eu e você aceitamos Jesus, a Bíblia fala que por ele nós fomos revestidos, sim ou não? O sangue do Cordeiro, sim ou não? Então são as vestes de justiça. A mensagem aqui é para uma igreja. Você é a igreja do Senhor? Sim ou não? Sim, então você está vestido? Sim, você está vestido de justiça. Aquilo que te deu salvação, a vestidura de Cristo. Mas aí ele olha para uma igreja, para alguém que é salvo, e fala assim, você está nua, você está pelada. E eu tenho um conselho para você. Compre ouro. Compre ouro. Vai comprar ouro, olha só. A roupa aqui, especificamente, não é a roupa. Essas igrejas aqui, elas apontam profeticamente para as igrejas que estarão no nosso tempo, na volta do Senhor Jesus. Então, elas também falam de um encontro nupcial. Então, a roupa aqui que deixava Laodiceia nua não são as vestes de justiça. São as roupas nupciais. É normal você ir para um casamento com a mesma roupa que você vai à padaria? Não. Então, na volta, o Senhor vem para se encontrar com a sua noiva. E olha, Laodiceia não está vestida adequadamente para a ocasião. Amém? Qual que é o conselho? Compre ouro. Compre ouro, compre roupa, compre colírio. Por quê? Porque essas coisas espiritualmente não tinham no depósito de Laodiceia. Eu posso ter muito conhecimento de palavra de Deus. Posso saber a Bíblia de capa a capa. Todas as palavras, sentidos. Posso te impressionar aqui com argumentos e conhecimento, entre outras coisas. Mas olha só, sem ouro, isso não tem peso.
não tem valor. Essas obras se fazem mortas e desqualificadas se não tiverem a glória de Deus. E olha, diferente das vestes de justiça, o ouro aqui precisa ser compro. Então esse ouro fala de unção. Para ser salvo, você não precisou fazer muito mais do que crer no Senhor Jesus, confessá-lo como seu Senhor. Mas a unção tem preço. Unção precisa ser compra. E como que nós compramos unção? Com atos de justiça. A igreja vestida apropriadamente para o dia do encontro com o noivo é uma igreja de roupas nupciais, vestida de atos de justiça. Comportamentos que condizem com a posição e a condição que a primeira roupa que nós recebemos no dia a dia nos deu. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, cadê os atos de justiça que cobrem a sua nudez? Amém? Vamos ficar de pé? Que o Espírito, cadê a equipe de louvor? Que o Espírito Santo de Deus conduza essas palavras. Seja muito mais do que história no nosso meio. Seja muito mais do que exortação indireta, muito mais do que conhecimento intelectual. Nós possamos ver a nossa realidade com Cristo, onde há falta de discernimento, onde há compreensões equivocadas a nosso respeito. Talvez o que nos falta, ou o que te falta, é uma percepção clara de quem você é em Cristo Jesus. Talvez tenha vivido anos dentro de um prédio de igreja, se vendo rico e abastado, rica e abastada, mas a realidade é de nudez, pobreza, miséria. E não tem ouvido o conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro. Compres glória de Deus. Para ser revestido de poder, para a unção fluir, há um preço a ser pago, amém? Jesus pagou um alto preço pelo seu resgate. Mas para o casamento, nós fomos comissionados a nos vestir, amém?